Felipe Coutinho tem novo clube. O meio atacante que era pretendido pelo Vasco vai se mudar nos próximos dias. Bora te atualizar ainda sobre o lateral do Vasco na mira de um clube francês. Falo também sobre bastidores, finanças e muito mais. Tem muita coisa legal nesse vídeo, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Carabarral, meio atacante argentino do Santos, comprado por 9 milhões de reais. Ele estava emprestado ao Vasco e não estava sendo utilizado. O que o Vasco e o Santos conseguiram? Um empréstimo do Carabarral por uma temporada. Ele já foi inclusive anunciado como novo reforço do Puebla, do México. Bora contar que o Vasco pediu e conseguiu a confirmação do jogo contra o São Paulo, inicialmente marcado para São Januário. Ele vai acontecer em Brasília, partida marcada para o dia 7 de outubro. Outra informação importante sobre o Cruz Maltino: Payet teve seu nome registrado no boletim informativo diário da CBF nessa sexta-feira. O contrato até 5 de maio de 2025, embora depois ele seja prorrogado até junho de 2025. Essa questão do prazo está muito condicionada ao visto de trabalho, mas o Payet será jogador do Vasco pelos próximos 2 anos. Não estreia nesse final de semana contra o Palmeiras por conta de uma punição que ele tem que cumprir de um jogo, ainda do tempo em que jogava na França. Vai estar livre para atuar e estrear contra o Bahia. Saideira: Payet não vai poder estrear pelo Vasco nesse final de semana contra o Palmeiras, ainda que ele tenha sua documentação regularizada. Nas próximas horas na CBF. A entidade máxima do futebol brasileiro foi avisada pela Federação de Futebol da França que o Payet precisa cumprir um jogo de suspensão, então ele fica de fora da partida contra o Palmeiras e deve fazer sua estreia diante do Bahia, também na condição de visitante. Já Alexis Sanches, especulado em vários clubes de futebol do Brasil, já tem um novo emprego e é uma velha casa. Ele está voltando à Inter de Milão. O anúncio oficial aconteceu nessa quinta-feira. Jogador que ficou na última temporada no Olympique de Marseille e havia jogado no ano anterior na própria Inter. Hora de falar sobre o Vasco e a possibilidade de um lateral ir parar na França. De acordo com jornalistas franceses, o LEN da França está de olho na contratação de Lucas Piton, atleta que pertencia até o final da temporada passada ao Corinthians. O Vasco desembolsou 16 milhões de dólares por 16 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Hoje, de acordo com a avaliação do Transfer Marketing, o Piton está avaliado em 31 milhões de reais. O problema é que o Vasco ainda não pagou algumas das parcelas ao Corinthians. Se pintar de fato essa proposta, pode até haver negócio. Atleta que desde que se mudou para São Januário disputou 30 partidas com 1 gol e mais 5 assistências, titular absoluto do Vasco, comprado, cujo contrato lá no Vasco só se encerra em dezembro de 2026. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que Felipe Coutinho tem novo clube. E não é nem o Corinthians, nem o Vasco, times brasileiros que andaram especulando sobre a possibilidade de retorno do atleta meio atacante de 31 anos de idade que pertencia ao Aston Villa. Nas últimas horas, o Aston Villa fechou a venda do atleta para o Al Duhail do Catar. Negócio com cifras inferiores aos 20 milhões de euros que haviam sido investidos em janeiro do ano passado, quando o Aston Villa o comprou do Barcelona. É importante destacar a queda no nível financeiro do atleta. Enquanto o jogador do Barcelona, ou quando troca o Liverpool pelo Barcelona, o Felipe Coutinho é negociado por 120 milhões de euros. Quando troca o Barcelona pelo Aston Villa, o negócio cai para 20 milhões de euros e agora a negociação girou com cifras ainda menores. Ao menos, Coutinho conseguiu manter os vencimentos salariais. Ele ganhava cerca de 3 milhões e meio de reais na Inglaterra, vai continuar ganhando esses 3,5 no futebol do Catar. Tinha até uma oferta do Al Ettifaq da Arábia Saudita, mas o Coutinho e seus representantes entenderam que o melhor negócio seria se mudar para o Catar para ser comandado por Hernan Crespo, ex-treinador do São Paulo. O torcedor do Palmeiras vai lembrar desse time do Al Duhail, foi a equipe que contou com o Dudu por empréstimo, de uma temporada. Só para fechar sobre o Felipe Coutinho, jogador que na passagem pelo futebol inglês, essa segunda, pela Aston Villa, só conseguiu fazer 43 partidas com 6 gols marcados, números muito inferiores ao da primeira passagem, quando brilhou com a camisa do Liverpool. Foram mais de 200 jogos e mais de 50 gols na oportunidade. O Vasco fica com uma pequena compensação por essa transferência, pelo mecanismo de solidariedade, mas como as cifras são pequenas, a grana que terá direito o atleta também vai ser pequena.
Já Alex Teixeira cogita deixar o Vasco, atleta que ainda nem sequer foi utilizado desde a chegada de Ramon Dias, tem muito moral no futebol chinês e negocia seu retorno para lá. Dimitri Payet já está no bid da CBF. Eu fiz questão de anotar o horário que entrou o nome dele no bid. 14 horas, 22 minutos, 11 segundos. O número da inscrição, 824.538. A data de nascimento do Dimitri Payet, 29 de março de 1987. E o contrato dele vai até o dia 5 de maio de 2025. Por quê? É a data que vence o passaporte francês dele aqui no Brasil. Ah, faz sentido, né? Faz sentido, né? Então a gente agora está em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 9 meses de contrato, então. Não, até 2025. Ah, então são 1 ano e 9 meses, então. Ah, mas então perfeito. Existe a possibilidade de esticar, se der certo, tomara que dê certo. Está treinando bem. Não, exatamente. O bom é isso, né? As informações que a gente tem até agora é de que ele está se destacando nos treinos. Era esperado porque dispensa comentários a qualidade técnica dele. Mas, pelo visto, a qualidade física também está em dia, que é importante para o Vasco, porque ele consegue já entrar jogando e isso é importante. E uma outra questão importante, gente, que ele fica fora desse jogo contra o Palmeiras, ele não pode ser relacionado para cumprir aquela suspensão que teria que cumprir se estivesse lá na França. Então aí ele paga o que deve em termos de suspensão de tribunal e fica liberado para o jogo contra o Bahia lá em Salvador. Outro jogo importantíssimo. Aliás, todos os jogos a partir de agora são importantes. São 20 finais, né, que o Vasco joga, mas essa contra o Bahia tem uma importância ainda maior por ser um jogo de 6 pontos, um confronto direto ali para fugir da zona do rebaixamento. Então, de fato, a vontade de ganhar, se nas outras partidas já é de 200%, nessa é uns 500% para sair com essa vitória. É verdade. E tem uma outra coisa, vai pegar um Palmeiras que está brigando pelo título. O Wellington, o Botafogo tem 11 pontos na frente, mas o Botafogo não pode bobear e o Palmeiras, a gente sabe, se não é o melhor time do Brasil, um dos melhores times do Brasil, com certeza. Não, com certeza. Sem contar que já decidiu a sua vida na Libertadores. Já goleou o Deportivo Pereira, está classificado para as semifinais, só um desastre completo, talvez o maior vexame da história da Libertadores para serem eliminados. Então não tem a menor sombra de dúvidas que o Abel Ferreira deve utilizar o time titular, até mesmo por conta disso. Precisa das vitórias para pelo menos esperar o Botafogo cometer um erro. Se o Botafogo não errar, eventualmente vai ser o campeão brasileiro. Mas o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio vão seguir tentando pontuar para, quem sabe, beliscar esse título ainda. Porque o Palmeiras ele chegou a São Paulo no início da noite desta sexta-feira, veio num voo fretado. Para quem não sabe, o avião que a Leila comprou deu problema, o time não pôde decolar, tentou voar ontem para o Brasil, não conseguiu fretar um avião e nem conseguiu passagem em voo de carreira. Passagens é para muita gente, que é uma delegação grande. Aí conseguiu fretar um voo para hoje, teve que viajar de ônibus até Cali e de Cali pegar esse avião. Chegou agora à noite e vai, como disse aí o Gustavo, concordo, colocar força máxima contra o Botafogo, brigando aí pelo campeonato. Agora, o Botafogo, gente, joga com o Bahia. E o Vascaíno tem que torcer pelo Botafogo, a favor do Botafogo. Todos os jogos que ele fez no seu estádio, Newton Santos, desde o advento da grama sintética, do tapetinho, ele não empatou nem perdeu, ele só ganhou os jogos do Brasileirão. Realmente, é um aproveitamento e tanto, né, dos sonhos, se pararmos para pensar. Mas é aquela situação, né? Agora o Bahia tem uma motivação dobrada para poder vencer essa partida, pensando, inclusive, que na próxima semana tem um confronto direto contra um Vasco que pode estar embalado. Então eles também vão dar tudo de si contra o Botafogo. Agora é a hora do Vasco torcer para o rival, pelo menos conseguir empatar, para o Bahia não conseguir esses 3 pontos e dificultar a vida do Vasco. Mas o Botafogo vai torcer para o Vasco ganhar do Palmeiras. Vai ser uma troca, vai ser uma troca justa. As torcidas não são tão rivais assim, né? Então vai ser uma forma também de ser bom para os dois lados.
Legal comigo, legal contigo. Exatamente. Vamos de escalação do Vasco neste domingo contra o Palmeiras. Capasso e Maicon disputam a vaga de Léo. Veja os relacionados. Esta deve ser a única mudança no time para o jogo contra o Palmeiras neste domingo. O Vasco deve ter apenas uma mudança para enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 6h30, no Allianz Parque. Suspenso. Léo sai do time e 2 jogadores disputam uma vaga na defesa, Capasso e Maicon. O argentino já foi titular com Ramon Dias contra o Corinthians e entrou nos minutos finais do jogo contra o Bragantino. Capasso ganha pontos porque já atuou pelo lado esquerdo da defesa em seu antigo clube, o Atlético Tucumã, aonde se destacou nas últimas temporadas.